Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Instituto Multidisciplinar de Alagoas. Eu sou o professor Eduardo Cabral e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo voltado para a questão do ensino superior, da docência do ensino superior. E vamos tratar de um tema atual, apesar das metodologias ativas elas já existirem há um bom tempo, mas vem sendo discutido com muita ênfase nos dias atuais, devido a uma necessidade da mudança de perspectiva da prática docente. Para a gente iniciar o nosso conteúdo, vou apresentar inicialmente o canal do YouTube do Instituto Multidisciplinar de Alagoas, o IMAS, um canal recente, criado há pouco tempo. Nós temos apenas 12 inscritos, alguns vídeos postados, então aproveitem, acessem o canal, se inscrevam, assistam os vídeos que estão disponíveis. Eu acredito que vão dar um subsídio, para que vocês exerçam a prática docente com muito mais habilidade, e coerência. Bom, a proposta de trazer o vídeo da aula anterior, onde eu falo sobre didática do ensino superior, é a gente fazer uma retrospectiva, caminhar um pouco pelas tendências pedagógicas, onde eu falo sobre o processo tradicional, sobre o construtivismo, o processo tradicional de ensino que é baseado no conteudismo, na reprodução do saber, o que Paulo Freire chama de pedagogia bancária, o aluno passivo, o professor transmitindo o conhecimento para o aluno que não tinha essa interação, E um passo à frente a gente tem o construtivismo, com ideias totalmente renovadoras, que impulsionam o processo educacional com a atividade do aluno, com essa participação ativa do aluno, na construção do seu próprio conhecimento. O aluno é autônomo nesse processo. E nesse cenário construtivista, a gente pode destacar dois pensadores, Piaget, e Vygotsky, são duas figuras bem marcantes dentro dessa linha educacional. Piaget defende que a aprendizagem ativa ela é baseada na seleção e interpretação das informações do meio para construir os novos conhecimentos. Então, através dos processos de assimilação e acomodação, esse aprendizado ele se dá, esses novos conhecimentos eles chegam. Já Vygotsky, através da sua teoria socio-interacionista, baseada em três elementos básicos, que é o aluno, que é o elemento ativo no processo de ensino-aprendizagem, o conteúdo, que constitui o instrumento que proporciona de fato a reflexão, e o professor, que é um orientador para a construção desse conhecimento. Então, esses dois pensadores são destacados também no momento dessa aula, E um outro assunto abordado é também as competências. Então, eu destaco o conceito de competências desenvolvido por Thomas Duran, que é baseado também em três elementos, o conhecimento, que é a informação adquirida, ou seja, o saber, tá? A habilidade, que é a capacidade de realizar as tarefas, que constitui o saber fazer, e as atitudes, que é um comportamento diante daquelas habilidades e da própria personalidade, que constitui o querer fazer. Então, isso tudo é abordado nesse momento da aula, E outro ponto importante, baseado nessas competências, é a gente saber, a constituição básica do ensino superior, que se baseia nos três principais pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E nesse momento da aula, a gente destaca também a indissociabilidade desses três elementos. Deixei um artigo para a gente discutir, para a gente ler, um artigo bastante interessante,
né, que dá para fazer uma reflexão bem ativa desse processo, né? E nesse momento a gente consegue fazer uma pergunta e criar uma linha de reflexão muito interessante, que seria quais as competências para a docência no ensino superior, baseado nesses pilares da educação superior. Então, quais competências o professor ele teria para desempenhar a sua atividade, né? E aí, dando continuidade ao conteúdo dessa aula, a gente também destaca as 10 competências que são apresentadas por Felipe Perrenot, tá? Bastante interessantes, mas muito discursiva, e o principal ponto de destaque é justamente a centralização, né, do professor no processo de ensino-aprendizagem. Então, as competências propostas por Felipe Perrenot, elas são muito válidas, né? O professor ele tem que desenvolver as suas próprias competências, suas habilidades, e isso é absolutamente aceitável. Contudo, o aluno, dessa nova perspectiva, né, de autônomo, de participativo, ele também tem que desenvolver as suas próprias habilidades para constituir seu próprio aprendizado. Então, isso é bastante discursivo, uma vez que Felipe Perrenot não coloca essa visão das habilidades que serão desenvolvidas pelo aluno e apenas o professor, tá? Um outro ponto que a gente destaca também é justamente as técnicas de ensino, né? Então, falamos um pouco sobre as aulas expositivas, sobre os estudos dirigidos, que constituem uma metodologia ativa, né? O estudo de caso, que dependendo da forma como é abordado, também constitui uma metodologia ativa. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso na aula sobre metodologias ativas. E também falamos um pouco sobre o recurso didático, avaliação de aprendizagem em planos de aula. Então, essa aula é extremamente importante que vocês assistam, né? E a gente vai dar uma continuidade dessa aula através da disciplina de metodologias ativas, tá? Então, vamos adiante. Então, para a gente iniciar essa aula, eu faço a proposta da gente passear por um estudo dirigido, que é uma aplicação de uma metodologia ativa, né, que eu utilizo bastante nas minhas aulas, né? A gente tem uma ferramenta, uma plataforma, na verdade, online, no qual a gente pode desenvolver esse tipo de metodologia, né? E ela funciona da seguinte forma: a gente coloca um determinado conteúdo, né, no estudo dirigido, e aí você traça os seus objetivos e faz uma proposta ao aluno. E o aluno ele vai avaliar aquele conteúdo, vai estudar aquele conteúdo, seja um vídeo, seja um podcast, seja um texto, né, qualquer que seja o material, e depois ele vai preencher um formulário, tá? Um questionário. Esse questionário ele vai chegar no meu e-mail, e após esse questionário chegar no meu e-mail é que eu vou planejar a minha aula. Eu vou elaborar a minha aula em cima dos pontos, né, que foram alcançados ali com aqueles alunos, e note que eles já vão com embasamento sobre aquele conteúdo, porque eles já assistiram o conteúdo, já leram o material, já escutaram um áudio sobre ele e já responderam um questionário, ou seja, através daquele questionário ele já também buscou outras habilidades. E em sala de aula, no momento presencial agora, né, depois daquele feedback que eu recebi através do questionário, eu vou agora desenvolver algumas atividades que podem ser ativas, né? O ideal é que seja ativa, né? O aluno como elemento ativo, para que a gente venha trabalhar mais detalhes, né, sobre aquele conteúdo, tá? Específicos, resolução de problemas, situações problemas, enfim. Então isso a gente vai discutir
um pouco mais adiante a gente vai decidir qual é a metodologia que vai adotar. Então, a proposta aqui seria essa. Seria vocês pausarem essa videoaula, assistirem o vídeo do professor José Moran, né, que fala um pouco sobre essa perspectiva das metodologias ativas na Unisul, né, e depois vocês preencherem um formulário. Esse formulário chegaria para mim e com base nessas respostas eu prepararia uma aula para vocês, já com uma profundidade maior, com pontos específicos, com as dúvidas que realmente ficaram ali. Então, essa aula ganha um corpo totalmente diferente de uma aula tradicional, tá? Então, aqui não foi possível, mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo do professor José Moran, né, que é uma referência em metodologias ativas aqui no Brasil. A gente vai ver outros autores também que têm um papel de grande relevância dentro dessa perspectiva das metodologias ativas. Bom, então para iniciar os nossos conteúdos, né, para introduzir o assunto de metodologias ativas, a gente tem que trazer uma determinada perspectiva, né, de como é que anda a sociedade, de como é que anda os nossos alunos, né? Então, esse gráfico, né, que é um gráfico da We Are Social, é um gráfico de 2017, então de lá para cá a gente já teve um avanço muito significativo em termos tecnológicos, em termos de acesso à internet, né? Então, em 2017 nós tínhamos aí uma população de 7,5 bilhões de pessoas, né, com a taxa de urbanização aí de 54%, muito significativa. Tínhamos uma taxa de penetração aí de usuários de internet em torno de 51% dessa população, e tínhamos 39% desses usuários ativos em redes sociais, né? O Facebook domina aí essa quantidade de usuários, mas nós temos, na verdade, uma sociedade totalmente conectada, tá? Então, um estudo da ONU mais recente, de 2019, né, que é o quadro que vocês visualizam aí na direita, com dados da União Internacional de Telecomunicações, já afirma que 3,6 pessoas ainda continuam excluídas da comunicação online. Tá? Então, é um número muito significativo. 3,6 bilhões, né? Tem um erro. 3,6 bilhões de pessoas ainda continuam excluídas na comunicação online. Né? Isso é um número bem significativo. E aproximadamente 57% da população mundial tem acesso à internet em casa. Então vejam, se a gente for comparar com os dados de 2017, nós tínhamos aí 51% da população com uso à internet. Em 2019 nós já tínhamos aproximadamente 57% da população com acesso à internet em casa. Então a evolução tecnológica ela é muito rápida. Tá? E o último dado é que 97% da população mundial tem acesso a sinal de celular e 93% a rede 3G ou superior. Tá? Então, no início do ano a gente teve o lançamento da tecnologia 5G, já chegando, né? Várias iniciativas aí ao combate à pandemia. A gente precisava de uma internet das coisas, né? De alguns equipamentos com alta funcionalidade, com alta dependência de acessos de alta velocidade. Então a gente já tem, então a gente vive numa sociedade que está totalmente conectada. Aí quando a gente trata do ensino superior, isso aumenta absurdamente. Então o nosso público ele é muito conectado, tá? Então as aulas tradicionais já não chamam tanta atenção deles quanto o que eles têm no seu smartphone. Então é nessa perspectiva que a gente traz algumas visões mais amplas em termos educacionais, né? A gente tenta trazer algumas ferramentas para prender um pouco mais a atenção desse aluno e tornar ele ativo, porque aí nesse momento ele já começa a despertar o seu próprio interesse a desenvolver a sua própria educação, o seu próprio saber.
Uma outra questão interessante, né, que a gente traz quando está falando de educação é que geralmente a gente educa um aluno para o passado. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um aluno, as tecnologias que a gente tem hoje, se eu estou ensinando essas tecnologias para esses alunos e limitando a essa tecnologia atual, então, quando ele chegar no seu processo de formação, no final do seu processo de formação, aquilo ali já vai estar defasado. Então, o que eu ensinei para esse aluno, a formação que esse aluno adquiriu, ela não foi para o futuro, ela foi para o passado. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, tá? Então, esse processo de ensino-aprendizagem, ele deve ter como base as ferramentas tecnológicas que nós temos disponíveis atualmente. Mas essas ferramentas elas devem dar subsídio para a gente desenvolver atividades futuras. Então a gente tem que ter essa perspectiva futurista, tá? Então esses alunos eles têm que ter essa visão. Então é preparar para as profissões do futuro. Então quem imagina hoje que a gente vai ter uma inteligência artificial, né, e que uma profissão do futuro vai ser um ser humano, ele está desenvolvendo o papel social entre o homem e a máquina, né? Então são profissões totalmente inusitadas, né? E que têm um fundo de verdade para o futuro. Então as inteligências artificiais são realidade, né? E daqui a pouco a gente vai ter inteligências artificiais desempenhando diversos papéis, né? E a gente tem que se preparar para isso. Então, algumas profissões, né, algumas outras como Big Data, manuseio de impressoras 3D que já fazem parte de uma realidade. Então, algumas profissões elas tendem a chegar no mercado e a gente tem que se preparar para elas e preparar os nossos alunos para elas. A outra coisa é empoderar, né, trazer o aluno para o centro do processo educacional, né, e lhe deixar desenvolver suas próprias habilidades, né? Foi uma coisa que a gente já tinha comentado na aula passada, né? Que a gente entrou um pouco na discussão das habilidades de Philippe Perrenot, né? E viu que o aluno ele também tem que desenvolver suas próprias habilidades. Então, empoderar esse aluno é uma coisa que a gente deve fazer. Tá? Então, a gente tem alguns desafios. Então, educar para o futuro, empoderar. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar para desenvolver nesse aluno. Bom, uma outra coisa que tem que ser pensada, né, é uma coisa que a gente faz sempre para as nossas aulas, né? Mesmo me incluo nessa realidade, mas é deixar de pensar na média. Tá? E a gente tem duas figuras, assim, dois ícones, né, que discutem bastante isso. Um é o professor Todd Rose, né, que ele defende o fim da média, né? Ou seja, a gente não pode pensar na educação pelo aluno médio, né, pelo professor médio, né? Então, quando a gente fala em processo de ensino-aprendizagem, a gente não está falando apenas do aluno, né? Mas a gente também tem a formação docente, né? A educação, a formação continuada. Então, a gente prepara os nossos conteúdos para o aluno médio. Então, professora doutora Lília Bassi, ela também discute bastante essa temática, né, do aluno médio, e assistindo uma palestra dela ultimamente, ela criou toda uma história ao redor do preparo das nossas aulas no domingo à noite, né, assistindo o Faustão, o Silvio Santos, né, e para que aluno você pensa preparar a sua aula, né? Então, será que você pensa naquele aluno que ele é o mais desenvolvido da turma para preparar a sua aula, para preparar a sua avaliação? Acho que não. Então, se você fizesse isso, você ia marginalizar boa parte da sua turma. Mas quando você está preparando, você pensa naquele aluno que ele também é aquele que tem um aprendizado mais defasado? Eu acho que também não.
Então, o que a gente pensa é naquele aluno intermediário, é aquele aluno que vai entender, e aí você marginaliza aquele que tirou, que tem um desempenho muito baixo e aquele que tem um desempenho melhor. Então, pensar na média tem essas pontos negativos, tá? Então, o que fazer, né, diante desse cenário? Como é que a gente vai planejar essa aula para todos esses alunos? Então, algumas técnicas da metodologia ativa, né, como eu falei, o estudo dirigido, né, a gente vai ver um pouco mais a sala de aula invertida. Então, a gente consegue, né, desenvolver uma aula mais personalizada, né, que ela tenha uma abrangência maior, que eu traga todos esses alunos para uma discussão mais ampla e eu consiga integrar, que eu consiga fazer uma aula mais abrangente para todo esse público, né? Então tem uma frase aí do professor Todd Rose, que ele diz: se desenharmos um ambiente de aprendizagem para a média, não fazemos esse ambiente para ninguém. Então, eles fazem uma dura crítica a esse tipo de perspectiva que a gente tem no preparo das nossas aulas, né, no preparo das nossas formações docentes, né? Então, isso é uma realidade, tá? E uma coisa para ser repensada, né, para ser discutida. Então, como eu sempre falo nas aulas, o que a gente vem discutindo aqui não são verdades absolutas e nem vem a criticar completamente o que a gente faz hoje. Nem tudo que a gente faz hoje é ruim e não dá resultados. Muito pelo contrário, eu acho que tem muitas coisas que a gente faz atualmente que elas dão muito resultado positivo. Mas elas são, por vezes, muito marginalizadoras, tá? Elas deixam uma camada muito grande de fora. E o que a gente tem que tentar é incluir, né, o processo de inclusão de todos, né, generalizar os nossos ensinos, né, e tornar esse aluno um pouco mais ativo, né? Então a gente trabalha muito com essa questão da passividade, né, com a verticalização, a nossa própria configuração de sala de aula, ela segue, né, essa linha de raciocínio. Então, o que a gente está propondo aqui são metodologias que venham a se adequar à nossa realidade, né, e que venham despertar um pouco mais no aluno, né, esse senso crítico, essa autonomia, essa responsabilidade, tá certo? Bom, então o que a gente quer na verdade é trazer o aluno para o centro do processo de aprendizagem. Então a gente vê nessas figuras, né, de origens diversas, que o aluno ele é o centro da aprendizagem dentro dessa nova perspectiva de ensino-aprendizagem. E você vai ter vários elementos aí, né, que vão estar presentes, né? Um deles que sempre está presente, que é a tecnologia, né? Tecnologia, informação e comunicação, né? Tecnologia é uma ferramenta que sempre vem acompanhar e em discussões recentes, né, tem uma disciplina de temas tecnológicos e humanidades, e eu falo bastante que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor e não ser refém dessa tecnologia. Então, impor os limites, né, tentar trazer essas tecnologias a nosso favor é uma forma muito bacana da gente raciocinar. Então, a gente trazendo o aluno para o centro do processo, né, a gente consegue trabalhar uma série de conteúdos de uma forma muito harmoniosa. Não é uma coisa fácil, tá? A gente tem uma história, né? A gente tem uma cultura aí desse processo de docência do modelo verticalizado, né? Um pouco engessado, e para quebrar esse paradigma, para ter essa nova vertente, é uma coisa muito complicada. Mas se a gente tiver bastante empenho, vontade, a gente vai conseguindo lidar com essa nova perspectiva. Então, o que é metodologia ativa, né? Então, a gente viu
várias coisas, várias tendências aí, né, que nos faz pensar em algo diferente, né, uma problemática, uma nova realidade. E essas metodologias ativas, elas são ferramentas que buscam algumas características. Então, busca inclusão, abrangência no processo de planejamento das aulas, né? Busca tornar o aluno ativo no processo de ensino-aprendizagem, tenta dar autonomia a esse aluno para que ele seja protagonista da sua própria aprendizagem, busca estimular e empoderar o aluno para que ele desenvolva suas próprias habilidades de aprendizagem, tá? Então, as metodologias ativas, elas são ferramentas, né? São formas da gente trabalhar dentro da questão da educação, mas com ferramentas inovadoras, com ferramentas que tornem esse aluno um pouco mais autônomo, responsável. Então, essa é uma definição básica de metodologias ativas e a gente vai tentar trazer um pouco da vivência em sala de aula e para tentar implementar essas metodologias. Primeiro a gente precisa conhecer e tentar visualizar como é que a gente pode expor, como é que a gente pode trazer essas metodologias para a nossa prática docente. Então, como fazer? Então, essa seria a primeira pergunta, né, diante desse contexto, né? Apresentei uma nova realidade, apresentei a metodologia ativa, sim, mas e agora? Né? Como fazer essa forma diferente? Como colocar o aluno no centro do processo educacional? Então, não existe uma fórmula pronta, não existe uma resposta pronta para isso, mas existem alguns caminhos a serem trilhados aí para a gente começar a ter alguns resultados. A primeira, diante dessa primeira figura que a gente está vendo, é justamente uma nova organização do espaço educacional. Então, organizar os alunos de uma forma que todos possam interagir, todos possam se comunicar, todos possam discutir, né? Participar desse momento que é o aprendizado. Então, diversas escolas, diversas linhas já estão trabalhando dessa forma. Então, a organização do espaço de aprendizagem já é um bom começo, né? Então, o recurso ele é importante dentro desse processo. Então, essa é uma outra discussão que a gente vê, tá? Então, o que usar? Os recursos tecnológicos, eles são fundamentais dentro dessa perspectiva? Nem sempre, tá? Então, eu preciso de uma lousa digital, eu preciso de tablets para todos os meus alunos, eu preciso de computadores para todos os meus alunos, eu preciso de laboratórios de ponta? Não necessariamente. Eu preciso de iniciativas, né, que podem ser simples. Eu posso trazer um jornal, eu posso trazer uma revista, eu posso fazer um círculo ali com aquele material básico, né, que toda escola tem. A gente sabe que a realidade da escola pública, né, que é a realidade da maioria dos nossos professores, ela não é uma realidade como essa que a gente está visualizando no slide, tá? De um laboratório de ponta, de computadores, né? Às vezes o computador até existe, mas não funciona, não tem energia no laboratório, a impressora não funciona para a gente tirar uma quantidade de cópias significativas, então, enfim. Então a gente tem muitos problemas na escola pública, isso é fato, mas a gente tenta fazer algo diferente. Então, com um texto e com uma sala numa disposição diferente, a gente já começa a interagir um pouco mais com todos os alunos, trazê-los para uma discussão, né? Fazer com que a gente tenha algum material prévio que aquele aluno entre em contato, para quando ele chegar em sala de aula, ele já chegar com um respaldo para uma discussão, né? Então, isso é muito interessante. E hoje, lembra que o nosso público agora é o público do ensino superior, né? Então, a gente está trabalhando um pouco voltado para a docência do ensino superior. E hoje é muito difícil um aluno do ensino superior não ter um telefone. Então, a gente viu que a sociedade é conectada, tá? Então, eles têm acesso ao WhatsApp. Então,
O WhatsApp é uma ferramenta interessante para você transmitir conteúdo, né? E o aluno buscar aquele conteúdo no momento fora de sala de aula, e quando chega em sala de aula, você já tem o aluno com aquele conhecimento. Então isso funciona como um estudo dirigido, e o estudo dirigido é uma metodologia ativa, tá? Então a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então são formas que a gente tem, né, que não dependem de um recurso tecnológico específico, mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Então são formas da gente conseguir aplicar as metodologias ativas. Bom, e aí a gente precisa conhecer algumas metodologias, né? Então, uma dessas metodologias é o estudo híbrido. Então, esse híbrido, ele vem justamente de uma mescla entre o ensino presencial e o ensino à distância. Então, esse estudo híbrido, ele vem da necessidade de uma determinada plataforma, né? Para a gente desenvolver essa parte da educação à distância, e nesse momento o aluno ele pode ter um tutor ou não, tá? Mas precisa necessariamente de algum professor que coloque e disponibilize aquele conteúdo para ele, e ele vá na plataforma, acesse aquela informação, tá? E depois ele vem para a sala de aula para o professor ele complementar, para ele direcionar o aluno para aquelas necessidades que ainda ficaram, para aquelas frestas que ainda existem dentro daqueles conteúdos. Então, o estudo híbrido ele é bastante utilizado, né? Hoje, no ensino superior, a gente tem uma flexibilidade aí das universidades elas oferecerem até 40% da carga horária do seu curso na forma online. E aí eles utilizam bastante o estudo híbrido para trabalhar nessa perspectiva. Então, eu deixei um link, né, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o estudo híbrido, explorarem um pouco mais, verem algum estudo prático, né, para ver como é que a gente pode trazer essa perspectiva para as nossas escolas, né? Então, verificar se a gente tem acesso a essas plataformas. Então, geralmente, o ensino público ele tem a sua própria plataforma. Então, principalmente diante de um cenário desse de pandemia, onde todas as instituições elas foram meio que forçadas, né, a adquirir um serviço desse, tá, para continuar com o seu processo de ensino. Então, a gente pode tentar verificar essas possibilidades de trabalhar com o estudo híbrido. Bom, uma outra metodologia ativa é justamente a gamificação, né? A utilização dos games ou de alguns elementos dos games para a gente trabalhar a questão educacional. Então, a gamificação ela vem baseada justamente numa cultura, né, dos jovens, né, principalmente, né, e a última pesquisa Game Brasil, né, em 2018, ela apontou aí que 75,5% dos brasileiros eles são adeptos a jogos eletrônicos. Então as plataformas que são mais utilizadas aí são os celulares e smartphones, né, 84%, os consoles, né, que são os videogames, né, eles têm 46%, e os computadores com 45%. Então deixei também um sitezinho para a gente se aprofundar um pouco mais. Então, como eu sempre falo nas aulas, o nosso intuito aqui não é esgotar esses conteúdos, até porque a gente tem um tempo relativamente curto para discutir esses conteúdos, e a gente tem que buscar conteúdos fora dessa caixa, né, para a gente desenvolver as nossas habilidades, para a gente tentar implementar isso nas nossas salas de aula, né? Então, já que existe um percentual tão alto, né, desses jovens principalmente que utilizam esses games, então por que não a gente trazer esses games para dentro da sala de aula e aproveitar para desenvolver a nossa prática docente? Um outro metodologia ativa são as salas de aula invertida, né? Eu já comentei um pouco sobre as salas de aula invertida, né? E o estudo dirigido é um exemplo disso, né? Aquele que a gente começou a aula fazendo a proposta, né? Então,
é um momento onde o professor ele disponibiliza aquele material introdutório, né, conceitual, né, e o aluno ele vai lá, assiste, lê, escuta, né, isso vai depender do material que foi disponibilizado fora da sala de aula e vem com aquela bagagem para dentro da sala, né, já para desenvolver outras habilidades, para desenvolver outros conhecimentos, né, vem instigado, vem com dúvidas, vem com uma perspectiva diferente, né? E o professor nesse momento ele pode utilizar até uma outra metodologia ativa já nesse segundo momento. Então, por exemplo, uma discussão de uma situação, problema, né? Um estudo de caso. Então, lá eu comentei um pouco no começo da aula que o estudo de caso ele poderia ser uma metodologia ativa. Então, nesse caso, ele faz parte de uma metodologia ativa, porque eu estou utilizando sala de aula invertida, ou seja, o aluno ele já vem com uma bagagem e quando ele chega eu coloco uma situação, problema, eu coloco um estudo de caso, né? Eu coloco uma discussão em grupo, né? Uma discussão por pares e isso eu crio uma nova dinâmica na sala de aula, né, para a gente tentar resolver aquele problema e desenvolver o conteúdo de uma forma muito mais harmoniosa. Tá? Então deixei um linkzinho também aí para a gente aprofundar os conhecimentos nessa linha, né, nesse tipo de metodologia. E a instrução por pares, né, que é uma outra que eu utilizo bastante também. Então a instrução por pares geralmente é uma metodologia que ela deriva de outra, então eu utilizo muito o estudo dirigido e uma instrução por pares, né? Então no estudo dirigido ele vai chegar com aquela bagagem, com aquele conhecimento, ou então com aquelas dúvidas e dentro de sala de aula eu trago um problema, trago um estudo de caso e coloco para eles resolverem em dupla e fazer uma apresentação ou exporem ali diante de um outro cenário as suas opiniões sobre aquela temática abordada, tá? Então, essas ferramentas, né, da metodologia ativa, elas podem ser utilizadas de forma combinada ou de forma individual. Então, cabe ao professor ver a melhor configuração dessas ferramentas para a gente tentar melhorar a nossa prática docente, melhorar o processo de formação do aluno, lembrando que o público da educação superior é um público totalmente diferente do ensino médio, do ensino fundamental, é um público que ele não tem mais aquela paciência, né, de estar assistindo aquelas aulas extremamente expositivas. Então, a gente tem que bolar uma forma diferente de trazer os conteúdos para esse público. Tá? Bom, e finalmente chegamos a uma conclusão, mas antes me permitam dizer que esse processo de aplicação de metodologias ativas, ele não é um processo independente do professor, tá? Então o professor José Moran, ele vai comentar naquele vídeo, né, do início da apresentação, e se vocês já assistiram, vocês vão concordar comigo, que isso não é iniciativa mera do professor, mas vem de um planejamento pedagógico prévio, né? Ou seja, a instituição ela tem que estar participando dentro dessa nova perspectiva de metodologias. O professor ele tem que fazer um replanejamento da sua disciplina, né, das suas aulas e tem que trazer para o aluno também essa perspectiva. Então, não é uma coisa que se faz independente, não é uma coisa que também se muda de um dia para a noite, mas são práticas que a gente vem implementando no nosso cotidiano, nas nossas aulas, tá? Então, como conclusão, eu trouxe que as metodologias ativas, elas são diferentes práticas adotadas com a finalidade de fazer o aluno protagonista, né, do seu próprio processo de aprendizagem, né, esse aluno autônomo. E essas metodologias buscam desenvolver a responsabilidade dos estudantes na construção do seu próprio saber, tornando-os assim ativos no processo de ensino-aprendizagem, né, de você trazer essa responsabilidade para o aluno, tá? Ou seja,
colocar ele ativamente dentro do processo. Ele vai construir o seu próprio aprendizado. E uma coisa muito interessante é que a gente não deve desprezar as nossas metodologias de ensino. Como eu falei, elas são proveitosas, elas funcionam, elas podem não funcionar para todos, e é isso que a gente tem que adequar, tá? Mas a gente não pode desprezar totalmente. Elas podem nos fornecer resultados positivos, mas as novas práticas pedagógicas, elas podem ajudar em diversos pontos, tá? Então, em alguns pontos que com certeza a gente identifica que os nossos alunos, eles não são autônomos, eles não têm o despertar crítico e, portanto, eles não são protagonistas dos seus próprios processos de aprendizagem. Então, isso é que a gente tem que buscar, tá? Então, essa é a perspectiva que a gente traz, né, dentro da concepção de metodologia ativa, né, que, ressalto, não é uma coisa fácil de se implementar, não é uma mudança brusca que a gente tem que fazer, mas é um processo de construção de nova metodologia, né, para que a gente venha melhorar a nossa prática pedagógica e melhorar essa visão do aluno, ok? Bom, deixei um trabalho, né, para a gente fazer, né, para termos um conceito, após esse momento. Então, pedi para que vocês fossem lá no periódico da CAPES, né, que é uma coisa que a gente já vem trabalhando dentro da perspectiva da revisão sistemática. Então, para vocês se habituarem e serem forçados aí um pouco a trabalhar com isso, vão lá no periódico da CAPES, na opção buscar assunto, tá? E façam uma busca, né, com os descritores aí, metodologias ativas em ensino superior. Dessa forma como está aí, tá? Vocês vão buscar e vão selecionar 2 artigos dos que saírem para fazer algumas pontuações. Então, vocês vão destacar, né, dentro de um quadro, o título do artigo, né, os autores, o nome do periódico e o ano de publicação, né, elaborarem uma tabela com essas informações e vão ler o resumo, né, e se caso necessário vocês vão ler um pouco mais os resultados, os objetivos, então vão precisar fazer uma leitura um pouco mais profunda desse artigo para fazer uma descrição sobre os objetivos desse artigo, né, ou o objetivo, o que foi utilizado de metodologia, né, qual a metodologia ativa que foi utilizada ali e quais foram os resultados encontrados na pesquisa. Isso vai ser muito interessante porque a partir do momento que eu vou buscar um artigo desse, que ele já utilizou uma metodologia ativa dentro da sua prática pedagógica, eu vou saber qual a metodologia, como foi aplicada e quais foram os resultados para ver se aquilo ali deu certo ou não. Então, isso vai ser bastante interessante para vocês, tá? Depois que vocês fizerem um quadrozinho e produzirem esse texto com os resultados, vocês vão acessar esse Forms, né, esse formulário, e vão enviar o arquivo em PDF em anexo, ok? Então, deixo também as referências que eu utilizei para construir esse trabalho, tá? Então, o material do professor Todd Rose, né, o material da professora Lilian Bassic, né, que é muito significativo, alguns blogs voltados para a área de educação, de tecnologia, Fundação Lehman, né, que eu utilizei com muita ênfase para desenvolver esse material, tá? Então, disponibilizo meus contatos para qualquer dúvidas, né? Meu e-mail está aqui, o número do telefone, se vocês quiserem passar uma mensagem via WhatsApp, disponibilizar algum material, fiquem à vontade, né? E mais uma vez agradecer pela paciência de todos, pela colaboração ao Instituto Multidisciplinar de Alagoas, em nome da professora Beth Jane, e um abraço a todos.